Páginas na internet, redes sociais e aplicativos de troca de mensagens se tornaram as principais ferramentas utilizadas para o compartilhamento de notícias falsas. É bom ficar atento, viu? Porque as chamadas fake news são como uma pandemia. Em poucos dias, podem ser encaminhadas para milhões de pessoas. O combate ao coronavírus se tornou o principal conteúdo das mentiras lançadas na internet. As fake news provocam pânico e colocam em dúvida até dados oficiais sobre a pandemia. Máscaras de baixa qualidade fornecidas pelo Ministério da Saúde a um hospital. Número de registros de mortes por coronavírus acima da quantidade real de mortos. Remédio para piolho ajuda no combate à Covid-19. Máscaras doadas pela China infectadas pelo coronavírus. Todas essas informações são falsas e são denunciadas nesta página do Ministério da Saúde, criada para evitar a propagação das notícias falsas no ambiente virtual. O Conselho Nacional de Justiça mantém desde o ano passado uma página para ajudar a combater as fake news. Um dos maiores aplicativos de mensagens do mundo também entrou no combate às notícias falsas e agora só permite que as mensagens sejam encaminhadas para apenas uma pessoa por vez. O mesmo aplicativo também permite que seja feita a denúncia contra quem espalha o conteúdo falso. A orientação dos especialistas para quem recebe as mensagens é de sempre desconfiar do conteúdo, não clicar em links de sites desconhecidos e confirmar se a notícia é verdadeira antes de mandar para outras pessoas. E vale ressaltar, como não existe uma legislação específica que defina como crime produzir e espalhar fake news neste cenário de pandemia, os casos estão sendo enquadrados na Lei de Contravenções Penais. O dispositivo já foi utilizado em pelo menos 3 capitais para coibir a disseminação de notícias falsas. Bom, e vamos falar agora um pouco mais sobre esse assunto e conversar ao vivo aqui pelo Skype com o advogado Paulo Renat. Doutor Paulo, muito boa tarde, obrigada por nos receber. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, telespectadores. Bom, a gente já viu ali um pouquinho na reportagem que é uma contravenção penal, né? Porque a gente já vive crise sanitária, crise política e agora notícias falsas, né? E parece que elas aumentaram nesse período. A pessoa pode, então, responder a crime, mesmo de potencial pequeno? A gente tem tido uns casos, né, relacionados ao enquadramento no tipo da contravenção, que seria o falso alarma, né, que é o artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, de 1941. A gente teve alguns casos que aconteceram em Joinville, em Recife e em Belo Horizonte, né? Um vídeo que era de uma feira, que na verdade seria de São Paulo, mas que tinha sido comunicado como sendo uma situação de desabastecimento na capital mineira. O ponto é que esse tipo penal, Rafaela, esse tipo de contravenção, ele nem é o único, né? O artigo 41 foi utilizado em algumas situações, mas, né, na verdade, eu até me colocaria numa linha de um abolicionismo penal. Eu entendo que o direito penal não é capaz de resolver as questões da desinformação, mas existem outros tipos possíveis, né? No Código Penal, a gente poderia falar de crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, eventualmente até lesão corporal, a depender da consequência que advir da comunicação de uma fake news. Falando em consequências, né? As consequências elas podem ser seríssimas e até levar à morte. Nós vimos na reportagem a questão do remédio para piolho, que poderia auxiliar aí no combate ao coronavírus, a cura e outras coisas absurdas, né? Então, quando coloca em vista, a penalidade pode ser maior, a situação complica. Qualquer recomendação de tratamento que venha prejudicar a saúde de alguém que se submeta, ou mesmo, né, se você divulgar que um determinado remédio funciona contra a Covid-19 e esse remédio sofreu um desabastecimento, a gente poderia considerar que as pessoas que fiquem sem esse remédio também poderiam ser vítimas, né, de uma tentativa de homicídio ou de uma lesão corporal, mas há um fator essencial aí no aspecto penal, Rafaela. Para que haja a sanção, né, por meio da restrição de liberdade, eventualmente, é necessário que haja dolo. Então, há uma exigência, né, pelo princípio da legalidade, de que essa pessoa
não apenas soubesse da falsidade da informação que ela estava divulgando, mas que tenha sido comprovado também que ela tinha a intenção, né, o dolo de produzir esse resultado lesivo. Essa vai ser a questão mais complexa no preenchimento dessa condição jurídica, né? Mas, além disso, em verdade, não seria viável que o Poder Judiciário conseguisse julgar todos os casos, né? Como foi colocado, a gente tem percebido um aumento, né? Uma facilitação para esse tipo de divulgação de desinformação. E mesmo que o Judiciário viesse a julgar, a gente não está nas melhores condições para colocar mais pessoas nas cadeias, né? Não caberia no sistema prisional. Agora, como então combater essas notícias fraudulentas e perceber que aquilo é uma notícia falsa, uma fake news? Inclusive, eu queria tirar essa dúvida em relação ao termo com o senhor, né? Fake news, é isso mesmo? O termo se popularizou como fake news, isso é inegável, mas existe uma pesquisadora nos Estados Unidos, chamada Claire Wardle, que ela fala em 7 modalidades de desinformação. Né? Não se trata apenas de uma má informação, nem se trata apenas de uma ausência de informação. É um movimento que pode envolver uma manchete ou uma legenda que não está de acordo com aquele conteúdo, que seria a falsa conexão. Existe ainda o falso contexto, que é esse caso do vídeo do desabastecimento. Né? É um conteúdo genuíno, mas que é compartilhado fora do momento. Né? Uma notícia antiga que vem a ser divulgada agora no contexto da pandemia. A terceira categoria seria a manipulação de contexto. Né? Você muda uma coisinha ali para dizer que ela não é o que ela na verdade era. Aí tem sátira ou paródia, que não tem intenção de prejudicar, mas eventualmente você recebe uma notícia, eventualmente até de um veículo de comédia de um outro país e não percebe, não reconhece. O conteúdo enganoso, que é deliberadamente utilizado para enquadrar. Tem o conteúdo impostor, em que você imita uma fonte, né? Você finge que é a TV Justiça, você finge que é um outro programa, ou o conteúdo fabricado, né? Que é 100% falso, criado para ludibriar e para prejudicar. Nesse ecossistema da desinformação, como que uma pessoa comum vai conseguir navegar? Né? Essa é a pergunta que fica. Sempre houve boatos gravíssimos. Né? Tem uma história do Diário de Hitler, que levou décadas para se desmascarar, e mesmo o livro de 1984, a gente tinha lá o Ministério da Verdade, que nada mais fazia do que produzir permanentemente histórias. Né? A gente tem os ROACs de não muito tempo atrás. Doutor Paulo Renard, desculpa a interrupção, infelizmente o nosso tempo é curto, é um assunto que rende, né? Mas independentemente da modalidade, é um absurdo, né? Nessa altura do campeonato, a gente lidar com essas situações, né? Eu agradeço a sua participação. Rafaela, uma última dica bem rápida, vale para qualquer pessoa. Se você recebe uma notícia e acha ela interessante, só repasse se você tiver condição de confirmar em 3 outras fontes. Se você achar que isso não vale o tempo, a dedicação do seu esforço, que não é tão importante assim, deixa a notícia de lado que outra pessoa vai repassar. Excelente dica. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde pela participação. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde e vamos todos nos cuidar.